Fala galera, beleza? James Freitas na área, né? E dando continuidade, né, no nosso curso livre de teclado, né, para vocês, né, lembrando mais uma vez que esse é um curso realmente livre e gratuito, certo? Você não paga nada, você se assiste às aulas. Toda semana tem uma aula nova, né? Sai toda sexta às 10 da manhã. Então vamos para mais uma aula e vamos dar continuidade ao nosso assunto, né, que nós já vimos um pouco sobre a formação dos acordes, vimos sobre a parte de como formar acorde e vimos sobre a escala maior também, né? Então, hoje nós vamos o quê? Vamos dar uma recapitulada sobre justamente a escala maior, ou seja, como é que é formada a escala maior. Então, usando como exemplo do Dó, a gente teria o seguinte, os intervalos que compõem a escala maior, ou seja, do primeiro para o segundo, ou seja, um tom, do segundo para o terceiro, é um tom, do terceiro para o quarto, um semitom, do quarto para o quinto, um tom, do quinto para o sexto, ou seja, tem aula anterior, certo? Então os intervalos que compõem a escala maior é o quê? Tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. E aí eu trouxe como exemplo a escala de Dó maior que a gente fez, né? Ou seja, nós temos o Dó, pulamos um tom, chegamos na escala de Ré, na nota Ré. Depois, mais um tom, chegamos no Mi. Aí do Mi para o Fá, temos um semitom. Do Fá para o Sol, um tom. Do Sol para o Lá, um tom. Do Lá para o Si, um tom. E do Si para o Dó, um semitom, né? Então a gente até pode colocar aqui como exemplo aqui, para a gente ver o teclado, né? Então a gente tem o seguinte, partindo do Dó, então nós temos aqui, vou usar esse Dó de cá, certo? Então, ou seja, Dó. Aí nós temos o que? A distância de um tom. Puxar um pouco para cima só o teclado, só para a gente ver melhor aqui. Pronto. Então, temos o Dó. Lembre-se, entre o Dó e Ré existe uma nota preta, então um tom, chegamos no Ré. Aí temos mais uma nota preta, então um tom, chegamos no Mi. Do Mi para o Fá, não existe uma nota preta antes, então é um semitom. Fá para o Sol, também tem uma nota preta, um tom. Sol para o Lá, nota preta, um tom. Lá para o Si, também. E lembrando que em sequência, ou seja, primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E aí do sétimo para o oitavo, um semitom. Certo? Então isso é as notas que formam a escala de Dó maior. E aí, com base em todo esse aprendizado, nós estendemos isso para o quê? Para todas as outras tonalidades. Então, partindo do Ré, como nós temos aqui, nós temos o quê? Ré. Aí do primeiro para o segundo grau, nós vimos que era um tom. Então, um tom, Mi. Do segundo para o terceiro, é um tom. Então, ou seja, se eu fosse para o Fá, eu estou indo um semitom. Então, na verdade, preciso ir para o Fá sustenido. Do terceiro para o quarto, um semitom. Então, nós temos no Fá sustenido, um semitom é o Sol. Quarto para o quinto, um tom. Então, nós vamos para o Lá. Quinto para o sexto, um tom. Está aqui. Né? Sexto para o sétimo, se a gente vai aqui para o Dó, do Si para o Dó, a gente tem um semitom. Então, a gente precisa ir para onde? Para o Dó sustenido. E do sétimo para o oitavo, um semitom. Chegamos aqui. Certo? Então, de novo, né? E aí isso tudo se aplica para todas as tonalidades. Por exemplo, no Mi, nós temos como? Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. No Fá, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. No Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Se vocês ficarem contando, vocês vão ver que vai dar exatamente isso. Lá, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Si, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e Si. E aí gerou uma dúvida aqui na escala de Fá, né?
por que essa nota aqui na escala de Fá eu chamei de Si bemol e na escala de Si eu chamei ela de Lá sustenido? Então vamos lá. Só para recapitular para a gente, certo? Precisamos lembrar que a escala, cada nota da escala, ela tem um ponto, um grau. Então, no caso, nós teríamos o seguinte. Quem é o quarto grau da escala de Fá? Quando a gente parte do Fá, tá? Fá, Sol, Lá, Si. Então, essa quarta nota, você não pode o quarto grau ser Fá, Lá, e sim Si. Então, você tem que pegar esse Si e abaixar. Até porque você teria, se você usasse Lá sustenido, você teria Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Dó. Então cadê o Si? Lá pro Dó não pula. Então a gente tem que usar como Si bemol. E na escala de Si, a gente tem Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Não temos Si depois do Si, entendeu? Então por isso que esse nome, no caso, na escala de Fá, ele é Si bemol. E na escala do Si, ele é um Lá sustenido. Certo? Então isso é importante para que vocês entendam esse conceito. Tá bom? E com base nisso, nós temos a chamada escala menor. Ou seja, a escala menor ela parte de que tipo de intervalo? Ela parte no seguinte, que a gente tem a tônica, que é a nota que dá o nome. Depois nós temos uma segunda menor, uma segunda maior, desculpe, uma terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. Certo? Vocês podem ver que vai ter depois a menor harmônica, menor melódica, mas a escala menor normal, certo? Que a gente chama, vai partir disso aqui. Então a gente tem o seguinte. A escala menor, a sequência seria o quê? Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom e tom. Essa seria a sequência. Certo? Aqui eu já trago a de Dó menor. Então nós temos que o Dó, passamos um tom, vamos para o Ré, semitom, Mi bemol, tom, Fá, tom, Sol, semitom, Lá bemol, aí nós temos um tom para o Si bemol e o outro tom para o Dó. A gente pode usar como exemplo, partindo a escala nessa questão do intervalo, usar de Lá. Então vamos partir do Lá. Então, partindo do Lá, a gente tem Lá, tom, é um Si. Ou seja, a escala de Lá ela não tem nenhum acidente, certo? Então, Lá, Si, aí, ou seja, o Dó. Então, ou seja, seria que do segundo para o terceiro é um semitom, como a gente viu ali. Temos o Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Então, ou seja, primeiro para o segundo, um tom. Segundo para o terceiro, semitom. Terceiro para o quarto, tom. Quarto para o quinto, tom. Quinto para o sexto, semitom. Sexto para o sétimo, tom. Sétimo para o oitavo, tom. E então a gente parte na escala de Lá. No nosso exemplo aqui eu coloquei de Dó. Então a de Dó é o seguinte. Aqui, ó, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol e Dó. Então vocês já têm aí, por exemplo, a de Lá e a de Dó. Certo? Então vocês vão pegar e escrever essa escala para poder, em outras tonalidades, pegar esse mesmo conceito para poder seguir. Tá bom? E, seguindo aqui, certo? Nós já temos essa música que nós já tocamos, certo? Tocamos toda a melodia, mas agora a gente vai incluir nesse estudo dela a mão esquerda. Então, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos o seguinte. Na mão direita, certo? Nós já tocamos a melodia na mão direita, então o quê? Dó. Certo? Essa foi a melodia toda que nós já tocamos dela. Só que agora a gente vai estudar o quê? Lembrando ainda que a gente não vai formar os acordes como estão colocados aí, né?
Então nós vamos formar somente as tônicas, tá, dessas notas. Depois, lá na frente, a gente repassa e vai começando a colocar acordes. Mas a princípio a gente vai colocar só as tônicas. Então a gente vê que na primeira nota, no primeiro compasso, quando a gente toca a nota Mi, nós temos o que? Um Dó. Então, nós teremos o que? Tocaremos o Dó. Então, quando tocarmos o Mi aqui, nós tocaremos na mão esquerda um Dó. E aí, 2 tempos. Tá bom? Então, é só um minuto aqui. Então, peraí. Então, o que nós temos aqui, né? Vamos lá. Então, nós temos a nota Mi na mão direita e na mão esquerda nós tocaremos o Dó. Então, 2 tempos. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, normal. E quando a gente tocar o Ré na mão direita, na mão esquerda nós tocaremos o Sol. Então, ele está aqui. Então, faremos o quê? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Esse é o primeiro compasso. No segundo compasso, a gente toca o Sol com 3 tempos, né? E voltamos a tocar o acorde do Dó. Porém, antes de terminar o acorde do Dó, você percebe que antes de tocar a nota Fá, a gente ali na mão esquerda ele já entra o acorde do Sol. Então o que acontece? No terceiro tempo do Dó, a gente vai tocar a nota Sol e depois vai tocar o Fá. Então na contagem de tempo nós temos o seguinte: só esse compasso aí, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, agora a gente vai entender o seguinte. Vamos fazer esses 2 compassos, tá bom? Pra gente fixar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Errei. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? E agora vamos fazer a leitura do terceiro compasso. Nós já sabemos que a mão direita é o quê? Mi, Sol, Dó, Ré. E depois nós tocamos o Sol e Sol sustenido, né? Isso aí nós já vimos, então já está marcado aqui pra gente. Então o que nós temos aqui? Na mão direita, na mão esquerda nós temos o Dó, para a gente tocar o Mi e o Sol. Quando a gente for tocar o Dó e o Ré, a gente vai tocar o quê? Um Lá. Certo? E quando a gente tocar o Sol, aí a gente toca o Sol. E aí deixa os 4 tempos do Sol aí na mão esquerda, já que não existe outro acorde nesse compasso, no quarto compasso. Então ficaria da seguinte maneira: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Vou puxar um pouco mais para cá a câmera, só para a gente ver a nota Ré. Melhor, só para a gente conseguir enxergá-la. Deixa eu suspender um pouco, mudar só um pouco a câmera, só para a gente ver melhor a nota Ré que vai ser tocada. Aqui. Pronto. Puxando um pouco. Pronto, aqui nós temos a nota Ré aqui, já dá pra gente ver. Aqui, pronto, melhorou. Então mais uma vez, hein? 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora nós faremos ela por completo. Então vamos lá. 1, 2, peraí, 3, 4. Desculpe. Tá bom? Mais uma vez para fixar. 1, 2, 3, 4. Desculpe, acabei errando. Vamos mais uma vez, hein? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, pessoal, isso é o nosso estudo dessa semana. Claro que nós passamos na semana passada um estudo da escala, né? Onde o que acontece? Eu mandei vocês tocarem 2 notas com a mão esquerda e uma com a direita. Então, algumas pessoas pediram em mensagens que ainda estavam se atrapalhando um pouco. Então, não vou passar um próximo exercício para vocês fixarem melhor esses. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fixar esse, né? Que é 2 na direita, 1 na esquerda, que é esse aqui. E vão fazer o que é 2 na esquerda, 1 na direita. Esse aqui. Tá? Então vocês vão treinar mais essa parte para vocês melhorarem, fixarem bem, tá bom? Aqui nós temos a pauta completa, né? Ou seja, a segunda parte, que na aula que vem nós vamos estudar essa parte, ou seja, incluir a mão esquerda nessa parte. Aqui eu deixo ela completa, né, para vocês, certo? Então, queria dizer que a aula dessa semana tá dessa maneira. Vocês vão agora pegar também as notas que formam a escala menor e todas as tonalidades e vão escrever. A gente vai conferir na aula que vem, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Curta, comente, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com os amigos, né? E lembrando, mais uma vez, não existe pegadinha, o curso é gratuito, toda semana tem uma aula disponibilizada para vocês. O material sempre está na descrição do vídeo. Vocês podem baixar e assistir, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!